este texto, nós precisávamos ler até o versículo de número 28 para termos uma base do que está a Bíblia falando a respeito deste acontecimento. Nós estamos no último dia da nossa campanha, como alguns dos irmãos falaram, e muitos projetos e muitos pedidos de oração foram feitos aqui ao decorrer da campanha. Muitas pessoas obtiveram a resposta de Deus, algumas pessoas aceitaram a Cristo Jesus, glória ao Senhor por isso, outros reconciliaram com Cristo. Então nós estamos aqui, eu particularmente estou aqui nesta noite para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito e realizado nesses 7 dias que nós fizemos de campanha. Aí paira uma pergunta que até o irmão Fernando disse, né? E a pergunta que muitos dizem e colocam em seu coração a respeito do término e de como vai ficar a minha situação, como vai ficar o meu pedido de oração, como vai ficar aquilo que eu clamei durante 7 dias diante da presença do Senhor. Será que o Senhor vai me responder? Será que o Senhor vai olhar para mim? Será que o Senhor vai dar crédito à minha oração? Nós temos que entender que nós estamos servindo a um Deus todo-poderoso, a um Deus que é Criador dos céus e da terra, e na palma de suas mãos Ele detém todo o poder. Então nós estamos servindo não a um Deus limitado, mas um Deus que é poderoso em obra. Aí nos chama a atenção a questão da suprema vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus, ela tem que ser imperativa na nossa vida. Nós fazemos a nossa parte diante da presença do Senhor. Nós viemos buscar, nós viemos clamar, nós viemos pedir, nós viemos se dobrar diante da presença do Senhor, se humilhar. Tem irmãs aqui que veio com dificuldade de locomoção para vir até aqui, para vir na igreja, com tempo frio, mas vieram adorar ao Senhor, vieram buscar a presença do Senhor, vieram se render aos pés do Senhor e se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor. A Bíblia vai dizer que humilha-te debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É muito claro, é muito objetiva a palavra. Humilha-te debaixo da potente mão do Senhor, porque para que a seu tempo, não é o meu tempo, não é o teu tempo, é o tempo de Deus para mim e para a tua vida, porque ao seu tempo Ele entrará com a providência, Ele entrará com o milagre, Ele entrará com a liberdade do filho, da filha, do esposo, do ente querido. Ele fará com que a obra dele seja glorificada através da tua vida e através do teu lar. No tempo de Deus, amém, tudo vai Jesus, acontecer, aleluia. e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus. O que nós temos que fazer é não arredar o pé, é clamar, é pedir, é continuar adorando, é continuar tendo a certeza absoluta que nós estamos servindo a um Deus que não é mudo, a um Deus que não é surdo, a um Deus que anda, que caminha, a um Deus que conhece a minha e a tua necessidade. Nós temos que entender o seguinte, que nós temos um Deus que está conhecendo os nossos momentos difíceis, as nossas limitações e as nossas provações. Quando nós olhamos este texto, eu não quero ser extensivo na palavra, mas este texto me chamou muita atenção na noite de hoje. O Senhor acabou de me dar ali esse texto
para trazer à igreja. Este texto fala de uma família também, de um pai desesperado com a situação do filho. Esses dias atrás eu falei da mulher cananeia, que estava com uma filha endemoniada dentro da casa. E hoje eu vou falar deste pai, que estava com um filho possesso também de demônios. E este demônio era tão astuto, que a Bíblia vai falar, que este demônio ele se disfarçava na vida daquele jovem de surdo e mudo, acometendo as cordas vocais daquele jovem e acometendo a audição daquele jovem. Ele não ouvia e nem falava, mas por detrás daquela doença, que aos olhos humanos era uma doença física, que aos olhos humanos era uma doença hereditária, era uma doença que desde a sua criancice, desde ele ser pequeno já nasceu com aquilo. Por detrás daquilo havia um espírito maligno operando na vida daquele jovem. Aquele jovem sofria tanto que, quando ele foi interrogado por Jesus a respeito de quanto tempo estava acontecendo, Jesus vai falar, o homem, o pai de família vai falar: isso acontece com meu filho desde a sua infância. Então era muito tempo que o pai estava sofrendo com o filho naquela situação. E daí o pai vai passar todo o sofrimento e angústia que ele atravessara durante aquele tempo com aquela enfermidade espiritual na vida do filho. Ele vai falar que muitas vezes o seu filho se jogava no fogo, se queimava todo, se jogava na água, e se alguém não pulasse atrás, correr, ele morria naufragado, ele iria sucumbir nas águas. A Bíblia diz que o pai diz assim, muitas vezes ele tentou se destruir a si próprio, e eu não conseguia fazer nada. O pai estava desesperado, explicando para Jesus a situação que estava dentro do seu lar, que estava sendo acometida a vida do seu filho. E daí ele chega ao Senhor e diz: olha, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, desesperadamente eu trouxe ele, e eu coloquei ele diante dos seus discípulos, para que eles impusessem a mão e ele fosse liberto desta opressão maligna. Mas o pai de família, ele disse uma palavra preocupante. Ele disse assim: mas, Senhor, eles não puderam repreender o espírito que estava na vida do meu filho. Eles de forma alguma puderam impelir, extrair da vida do meu filho este mal que ele desde a infância está. Aí Jesus toma a palavra e diz assim: ó geração incrédula, ou seja, geração que não acredita no meu poder, geração que não confia no meu poder, na minha grandeza. A incredulidade é um fator que traz sobre a vida do ser humano uma consequência tão desastrosa que ela é capaz de impedir o milagre de Deus fluir na vida do ser humano. A única coisa que pode impedir o milagre de Deus na minha vida e na tua vida somos nós mesmos. Primeiro, se não estivermos diante do Senhor como deve de estar em santificação, e outra, se formos incrédulos. Quando Jesus aparece para os discípulos dentro da casa, alguns discípulos falam: é um fantasma. Aí Jesus chega para Tomé, e Tomé, os olhos arregalados, espantados por ver Jesus ali. Aí Jesus fala para Tomé assim: por que tu está
espantado, Tomé? Por que tu está surpreso? Você não acredita que sou eu? Vem aqui, se aproxima de mim. Jesus fez isso. Toca aqui nas minhas feridas. Olha a minha mão. Olha a minha ferida. Toca na minha ferida. Aí ele pega e toca e contempla que é Jesus. E no momento que ele contempla que é Jesus, Jesus falou assim: ah, Tomé, seja crente, Tomé, e não incrédulo. Jesus disse isso para Tomé, porque a incredulidade impede nós de avançar, de alcançar as vitórias que Deus tem para cada um de nós. Quando os discípulos estavam ali, à volta de Jesus, participando daquela glória, dos milagres, na hora que era para eles exercitar aquela fé, aquela disposição que eles tinham, eles falharam. Aí Jesus toma a palavra e diz assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Jesus disse isso, porque a incredulidade, irmão, faz com que o ser humano sofra. A incredulidade faz com que o ser humano fica estagnado, parado, diante de uma grande obra que Deus tem para revelar na vida. Por quê? Porque a incredulidade causa na vida do ser humano dúvidas. E a dúvida não provém de Deus. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. É por isso que o salmista, no Salmo de número 125, ele diz: os que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O crente que confia no Senhor, ele passa o que passar, mas ele está confiando em Deus. Ele está acreditando no milagre. Ele está acreditando na providência divina. Aí Jesus pega e manda que traga o moço. Aí o pai começa a dialogar com Jesus e diz: olha, o meu filho está nessa situação. Ele se lança no fogo, ele espuma ovo, ele se joga na água. Se alguém não correr, ele morre queimado. E eu estou sofrendo. Daí no versículo de número 23, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha a palavra que Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível então ao que crê. Para nós adquirirmos as dádivas, os benefícios de Deus, é necessário crer, é necessário acreditar, é necessário depositar a nossa confiança inteiramente em Deus. E quando Jesus falou assim: se tu podes crer, Jesus está dando uma orientação. Tu podes crer. Tem como você crer. É só você deixar de lado a incredulidade. Porque se tu podes crer, tudo vai ser possível ao que crer. O milagre virá, a providência virá. Mas na hora de Deus, do jeito de Deus, debaixo do querer de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós queremos tudo do nosso jeito, igual o Fernando falou, nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós queremos tudo da nossa forma. Mas tem que ser imperativo o jeito de Deus para a nossa vida. Porque Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer, e Ele sabe o momento de fazer. O que eu e você temos que fazer é estar aonde este homem estava, perto de Jesus. Porque perto de Jesus, uma hora ou outra, Ele vai olhar para mim, para você, e vai chegar o milagre na nossa casa, na nossa vida. Jesus olha para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí o homem, compungido pelaquela fé, orientado pelo Senhor, ele vai dizer assim:
E logo o pai do menino clamou com lágrimas, dizendo: Senhor, eu creio. Olha que palavra, que esse homem trouxe com uma profundidade muito grande. Senhor, eu creio. Aí ele falou assim: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele se colocou como nós devemos se colocar, como uma pessoa frágil, como uma pessoa dependente de Deus. Porque todos nós temos os nossos momentos de que estamos no auge, parece que estamos lá em cima. É como uma montanha russa. Uma hora estamos lá, outra hora estamos embaixo. Uma hora estamos em cima contemplando tudo, mas outra hora estamos embaixo. O que nós temos que ter em mente na nossa vida é que nós não podemos, de forma alguma, desacreditar do poderio e da grandeza do nosso Deus sobre a nossa vida. E pedir ao Senhor, através do seu Espírito, que Ele nos ajude com a chamada incredulidade que fica pairando no nosso ser. Como eu disse, a incredulidade é algo que nos impede, muitas vezes, de se aproximar, de se achegar à bênção, ao milagre de Deus sobre a nossa vida. Então, este homem foi sábio nesse momento. Ele falou: Senhor, eu creio em Ti, mas tem misericórdia de mim, me ajuda com esta minha incredulidade. Porque ele sabia que a incredulidade, ela trazia um impedimento para que ele não viesse receber os benefícios de Deus. E nós precisamos ter isso em mente. Muitas vezes Deus quer abençoar a nossa vida, Deus quer prosperar o nosso caminho, mas nós somos tão falhos, tão errôneos, que nós muitas vezes falamos assim: mas essa situação que eu estou vivendo, esse problema, ele não tem solução, ele não tem como haver um desfecho bom. Que Deus que então que nós estamos servindo? Se nós não acreditamos que Deus faz o impossível acontecer. Quando Jesus entrou dentro da casa, a Bíblia diz o quê? Que as portas estavam abertas. As portas estavam abertas. Quando Jesus entrou dentro da casa e os discípulos estavam tudo reunidos ali, com medo. Jesus entrou, porque Jesus não precisa de porta aberta. Ele entra. A única porta aberta que tem que estar é o meu e o seu coração. Agora, Deus não necessita, por exemplo, de passar aqui, de ter que quebrar essa parede e passar. Não, porque Ele tem o poder. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus entra em situações, em problemas, em dificuldades, em enfermidades que aos nossos olhos é intransponível, mas Deus, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu poderio, Ele entra, passa e decreta vitória para cada um de nós. Deus, Ele entra no meio do problema que o ser humano acha que é insolúvel, que Ele é incapaz de fazer. Mas servimos a um Deus que é capaz de decretar a vitória. Os discípulos não puderam. Por quê? Por causa da incredulidade. Mas com Deus não tem essa questão. O Deus que eu sirvo e que você serve é Deus de milagres. Ele não mudou. Ele permanece fiel e poderoso para realizar grandes milagres. Eu estava falando com um jovem hoje, quando eu estava vindo aqui para o Ouro Polo ver a obra ali. Eu estava falando assim: Deus
requer de nós testemunho, requer de nós uma dedicação na oração para que o milagre dele venha acontecer. Tem milagre que é preciso nós orar, buscar a presença de Deus. Sabia? Que é preciso pagar o preço. Mas Jesus já não pagou o preço, pastor? Pagou da salvação na cruz do Calvário. Mas eu quero vitória, eu quero bênção, mas eu não oro, mas eu não busco, mas eu não clamo. Vai ficar na mesmice. Vai ver o irmão recebendo e vai ficar na mesmice. Por quê? Porque não se dispõe a ir em busca do milagre, a clamar, a pedir, a suplicar. Olha o que esse texto vai dizer. Quando Jesus chega na presença do jovem, aquele espírito maligno, ele impele na vida do jovem, o jovem cai, espumando. Aí Jesus fala assim: sai dele, e pronto, acabou. Uma única palavra, mas com autoridade, com poder e unção. Sai. E ele ficou liberto naquele momento. Aí os discípulos vieram questionar Jesus: ah, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio desse jovem? Por que nós não conseguimos, Senhor, trazer um milagre sobre a vida dele? Daí Jesus, lá no versículo de número 29, vai dizer assim: porque esta casca de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Tem situações na minha e na sua vida que só vai ser resolvido se eu e você nos dobrar diante da presença de Deus e se humilhar no altar da oração, no altar do jejum, a quebrantar a carne, buscar a presença de Deus, destituir do nosso eu, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Tem momentos na nossa vida que nós só vencemos de joelho, na presença do Senhor, buscando o auxílio dEle, graça dEle, virtude dEle, poder dEle. Jesus, é claro, esta casta de demônio, essa espécie de demônio só sai se for com jejum e oração. Tem problema dentro do lar, dentro da vida, dentro do filho, da filha, do esposo, da esposa, que só vai ser transformado, libertado, se você, se eu, se nós se propusermos a pagar o preço na oração, no clamor, no jejum. Ah, pastor, mas é tão difícil largar o cafezinho de manhã. É mesmo. É mesmo. É por isso que fala sacrifício. A Tânia já levanta cheirando café, né? Nunca vi gostar tanto de café, né? Quantos gostam de café aqui de manhã? Poucos não gostam, né? Poucos, né? Já levanta, já vai para o fogão fazer o café. Por quê? Por que isso, irmão? Por quê? Porque a carne deseja as coisas da carne. É o desejo de tomar o café da manhã, de comer o pão com manteiga quentinho, né? Esse dia foi, que dia que a irmã deu o pãozinho para ela? Ontem, né? Ontem a mãe do Guilherme deu um pãozão para nós lá, né? Já está só o toquinho assim, irmão. Porque a carne da gente quer o aconchego, a tranquilidade, e o nosso espírito lá dentro fica gemendo, dizendo: eu quero a presença dele, eu quero a presença do Espírito, eu quero me fortalecer no Espírito. Você sabia que você tem um espírito que geme aí, precisando da presença de Deus na vida? O ser interior, porque o nosso ser interior sabe que ele é eterno, sabe que ele é eterno, mas os desejos da carne impedem que nós
sacrificamos diante do Senhor, porque sacrificando diante do Senhor, abre-se um caminho mais curto para as bênçãos de Deus chegar na nossa vida. O caminho da oração, escute isto, crente. O caminho da oração, o caminho da consagração, o caminho da retidão, o caminho da humilhação aos pés do Senhor em oração, ele estreita o caminho para que você adquira o milagre. Talvez você olhe, o milagre está longe, mas quando você dobra o joelho e começa a se envolver com Deus, buscar a presença de Deus em oração, dedicação, aquilo que você estava olhando lá longe, vem chegando mais perto e mais perto. E vem se aproximando de você, até que chega o ponto de você receber os milagres de Deus. Sabe o que é isso? Estreitamento de comunhão com Deus. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você consagra, mais você quer se consagrar. Porque quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você consagra, mais você tem intimidade com Deus, mais você se sente íntimo de Deus, e mais Deus revela os seus mistérios sobre a nossa vida. Este rapaz foi liberto através do poder da palavra de Jesus, mas o Senhor orientou aqui a todos os discípulos e orienta a nós que há situações na nossa vida que é só através da oração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você agora. Pastor, mas daí o que eu faço? Terminou a campanha, continue orando.